Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Para começar com o pé direito, hoje a gente vai falar de um assunto que com certeza todo mundo aí já sentiu na pele, o estresse. Mas eu vou explicar de uma forma bem simples que até uma criança de 10 anos entenderia. A gente vai fazer uma viagem para dentro do seu cérebro para você entender tintim por tintim o que acontece quando o estresse toma conta. Você já teve um daqueles dias que você está tão estressado que parece que sua cabeça assim vai explodir? Ou você tem que tomar uma decisão importante, mas seu cérebro simplesmente trava, não colabora? Ou depois de um dia super tenso, você acaba fazendo uma má escolha e aí chega no dia seguinte, você se arrepende amargamente? Se você respondeu sim para alguma dessas perguntas, fica tranquilo que você não é o único. E a culpa também não é sua. Aliás, não é nem culpa, é explicação. E a explicação disso está na neurociência. E é exatamente isso que eu vou te mostrar hoje. O que o estresse está fazendo com seu cérebro e, mais importante, com as suas decisões. Para a gente entender o que acontece lá dentro, primeiro a gente precisa dar um passo para trás. O que é o estresse, afinal? Pensa assim, o estresse é um mecanismo de sobrevivência super antigo. O nosso cérebro, ele não mudou tanto desde a época das cavernas. As circunstâncias ao nosso redor mudaram completamente. Tudo avançou, a industrialização, só que o nosso cérebro não acompanhou. Ele continua com as mesmas características, as mesmas estruturas internas de milhões e milhões de anos atrás. Então, imagine um ancestral nosso. Vamos colocar o Zeca. O Zeca está andando pela savana e de repente, ele dá de cara com um tigre dente de sabre. O corpo do Zeca precisa reagir rápido, não dá tempo de pensar, é uma questão de vida ou morte. Nesse momento, o cérebro dele dispara um alarme e inunda o corpo com dois hormônios principais, a adrenalina e o cortisol. É a famosa resposta de luta ou fuga, que vocês já devem ter ouvido, né? Aí o que a adrenalina faz? Ela acelera o coração, te deixando mais forte e mais rápido. Ela manda sangue para as extremidades do seu corpo para você lutar ou para as pernas, né, para você fugir. Então, o cortisol, ele libera energia, que é o açúcar no sangue, para você ter combustível para fazer essa luta ou fuga, né, para sair correndo. Super útil, né? Acabou salvando a pele do Zeca. O problema é que hoje a gente não encontra mais tigres andando por aí. Só que o nosso cérebro continua com o mesmo sistema. E em vez do tigre, agora quem te estressa é seu chefe te cobrando, é o trânsito parado, é a conta que não chega no final do mês, são as 1000 notificações no celular o tempo inteiro, o tanto de tarefa. E o nosso corpo, ele não sabe a diferença. Para ele, ameaça é ameaça. E ele continua disparando o mesmo alarme, continua liberando cortisol o dia todo. E é aí que o bicho pega. Bom, agora que já deu para entender o básico, né? Vamos fazer um tour pelo nosso cérebro, explicando o que acontece quando ele está sob o efeito desse banho de cortisol. Eu vou falar primeiro sobre 3 áreas principais que são as mais afetadas no nosso cérebro. A primeira é a amígdala, não é essa, é a amígdala cerebral. Ela fica bem no meio aqui, dos dois lados. Então, pensa nessa amígdala como um alarme de incêndio do seu cérebro. Ela é uma parte bem primitiva emocional. É ela que grita perigo quando o Zeca vê o tigre. Agora, sob estresse crônico, com muito cortisol circulando, esse alarme fica super sensível. Ele começa a disparar por qualquer coisinha que seja. Seu cérebro fica hiperativado, a amígdala fica hiperativada. É como se fosse aquela fumacinha de churrasco, né? Você está fazendo churrasco e ele acaba disparando um alarme de incêndio. É a mesma coisa. E aí o que acontece? Uma crítica pequena no trabalho, uma fechada no trânsito, e a sua amígdala já está lá, apitando como se fosse o fim do mundo. Por isso que a gente hoje fica mais irritado, mais ansioso, com pavio curto. Bom, a segunda área é o hipocampo. A primeira a amígdala, né? Agora o hipocampo. Se a amígdala é o alarme, o hipocampo é o bibliotecário do seu cérebro. Ele é fundamental para guardar memórias e para aprender coisas novas. É lá que fica armazenado tudo que a gente aprende, o que a gente vive ao longo do dia. Só que sabe qual que é o problema? O hipocampo, ele é muito sensível ao cortisol. Então, quando tem muito cortisol por muito tempo, o hipocampo pode literalmente encolher. E aí você começa a ter dificuldade de guardar, né? De guardar
o que você aprende, guardar coisas que aconteceram. Então, sabe quando você estuda para uma prova e na hora H dá aquele branco? Ou quando você não consegue se lembrar onde deixou a chave do carro pela 10ª vez na semana? Bom, pode agradecer ao seu hipocampo sobrecarregado. Mulheres, então, em fases críticas de hormônios, tipo na gravidez, que está com hormônios alterados, na menopausa, que está com hormônios alterados, aí que é uma beleza, aí que não lembra mesmo, né? O estresse crônico, ele dificulta a criação de novas memórias e o acesso às antigas. Então, sabe quando você vai falar alguma coisa e você fica estressado, aí você começa, como é que chama aquela palavra? E quanto mais estressado você fica, mais você não consegue lembrar, você não consegue acessar o hipocampo. Bom, e por último, a outra parte que eu quero falar, né? Por último, mas talvez o mais importante, né? A gente tem o córtex pré-frontal. Esse sujeito aqui na frente da nossa testa é o CEO do nosso cérebro. Ele é a parte mais evoluída, mais racional. Por isso que, lembra, antigamente os macacos, a testa deles era mais achatada. Com a evolução, né, o ser humano foi ganhando cada vez isso aqui mais arredondadinho, que é o nosso córtex que foi aumentando. Por isso que se chama neocórtex. Neo, de novo, é a parte mais nova na evolução do cérebro. É a parte mais evoluída, mais racional. Enquanto as outras são mais emocionais, né? A gente tem o cérebro reptiliano aqui, depois o cérebro emocional e aqui o córtex pré-frontal, que é mais racional. Ele é responsável pelo planejamento, pela tomada de decisão, pelo controle dos nossos impulsos. É como se fosse o nosso adulto na sala, né? Por isso que ele é chamado de CEO do cérebro, é ele que toma conta de tudo. E aqui que está o pulo do gato. Quando a amígdala, né, o alarme, dispara, ela meio que desliga o córtex pré-frontal. É como se fechasse ali a portinha que vai para o córtex e você não consegue acessar os pensamentos com a mesma lógica de quando você está calmo. Porque a lógica é a seguinte: se tem um tigre na sua frente, você não tem tempo para fazer uma análise de prós e contras, que é isso que o córtex pré-frontal faz. Então, ele é desligado para você reagir. O cérebro emocional e instintivo, ele acaba assumindo o controle total. O problema, como a gente viu, né, é que hoje o tigre acaba sendo um e-mail desaforado, um comentário maldoso no seu Instagram, e a última coisa que você deveria fazer é responder com o seu CEO desligado. Porque aí você não vai ter uma resposta racional, você vai ter uma resposta emocional. E aí que as pessoas às vezes agem com impulso, saem do normal e acabam respondendo como não deviam e depois acabam arrependendo. Então vamos conectar os pontos. Como é que essa bagunça toda no cérebro afeta suas decisões na prática? Primeiro são as decisões impulsivas, né? Com o seu CEO, o córtex pré-frontal, de folga, quem assume é a amígdala, a parte emocional, impulsiva e imediatista. E ela quer resolver o desconforto agora. Só que sabe qual que é o resultado? Você acaba respondendo aquele e-mail de trabalho no calor do momento. Você compra por impulso aquela coisa que não precisava depois de um dia ruim. Você come uma caixa de chocolate inteira para sentir um alívio momentâneo. Você fica no joguinho o tempo inteiro, porque aquilo libera dopamina rápida. Você fica no Netflix e não consegue sair dali, fica lá anestesiando. O estresse, ele te joga no piloto automático. E esse piloto é péssimo para decisões de longo prazo. Outra coisa que acontece quando a gente está muito estressado é a nossa visão de túnel. O nosso foco, ele se fecha completamente na ameaça. É como se você colocasse um cabresto, né, de burro. Você consegue só enxergar o problema, só o negativo. A criatividade some. Então, em uma discussão de relacionamento, por exemplo, você só foca naquilo que te irritou e acaba esquecendo todas as qualidades da pessoa, todos os momentos bons que vocês já tiveram. Essa visão de túnel te impede de ter solução criativa, de enxergar o quadro no geral, de considerar outras perspectivas. Outra coisa que te acontece é a paralisia da decisão. Às vezes, o bombardeio de informações e a pressão são tão grandes que o cérebro simplesmente trava. É o excesso de opções somado àquela sensação de que qualquer escolha pode ser errada. Então você acaba ficando tão sobrecarregado que a decisão mais fácil é não decidir.
E aí você procrastina, você adia e a situação muitas vezes só piora. Eu sei. O cenário parece meio sombrio, né? Mas a boa notícia é que o nosso cérebro é incrivelmente plástico. Ele pode mudar. Antigamente se falava que a neuroplasticidade não acontecia quando a gente estava mais velho, mas já se sabe que acontece sim. Então, existem formas da gente treinar nosso cérebro para lidar melhor com o estresse e, assim, retomar o controle das nossas decisões, fazer com que acalmar e fazer com que o CEO volte da folga. Eu não vou te dar uma fórmula mágica, mas sim estratégias que a própria neurociência mostra que funcionam. A primeira delas, e a mais poderosa, e que você pode fazer em qualquer lugar, é uma coisa que está com a gente o tempo inteiro e muitas vezes a gente esquece dela: a respiração. Quando você respira de forma lenta e profunda, você está mandando um sinal físico para o seu cérebro de que está tudo bem. Você está dizendo para sua amígdala: ei, pode desligar o alarme, não tem nenhum tigre por aqui. Então, uma respiração diafragmática, aquela que você vai inflar a barriga, por 3 ou 4 minutos, ele pode começar a reverter a resposta de estresse e religar o seu córtex pré-frontal. Por isso que nunca é bom a gente decidir nada no calor do momento. Respira, espera acalmar o córtex, o CEO vai voltar para o seu lugar, para a sua cadeirinha ali e vai tomar a decisão mais acertada. A segunda estratégia é o exercício físico. Esse não dá para você resolver na hora H, né, na hora do estresse. Mas ao longo dos dias, ele te ajuda a ser uma pessoa mais calma, mais centrada. Porque mexer o corpo é uma das melhores formas de se queimar o excesso de cortisol e de adrenalina. É como se você estivesse, de fato, fugindo do perigo, fugindo do tigre. Então você está consumindo aqueles hormônios que foram liberados no seu corpo para lutar ou fugir. Além disso, o exercício físico libera endorfinas, que são analgésicos e vão te trazer mais bem-estar, vão te acalmar. Então, você não precisa virar um maratonista. Uma caminhada de 20 minutos já resolve, já faz uma diferença enorme. A terceira estratégia é o sono de qualidade. É durante o sono que o cérebro faz uma verdadeira faxina. Ela limpa todas as toxinas, né, que a gente vai liberando ao longo do dia. Bom, e por último, uma dica de ouro para tomada de decisão: a regra dos 10 minutos. Você sentiu que o estresse está batendo e você precisa decidir alguma coisa importante? Não decida. Pare. Dê a si mesmo 10 minutos. Saia do ambiente, vá tomar uma água, respire fundo. Não tem problema, fala com outra pessoa. Eu preciso de 10 minutos, eu preciso pensar. Você já viu quando você vai comprar uma coisa e você acaba comprando na impulsividade? Sabe até uma coisa que eu faço que é muito interessante para eu não comprar na impulsividade? Vou dar uma dica aqui que muito lojista não vai gostar, não. Quando eu, principalmente à noite, que eu tô cansada, eu já tô esgotada, e acaba olhando no Instagram, vão aparecendo aquelas compras, aquelas coisas lindas, eu olho, nossa, que roupa linda, aí eu vou e compro. Sabe o que eu faço hoje em dia para não comprar no impulso? Eu falo que vou pagar no boleto. E aí eu não pago o boleto, durmo com aquela pergunta na minha cabeça se realmente eu estou precisando daquilo ou se foi só uma decisão imediata, e no dia seguinte eu acordo e resolvo. Se eu fiquei a noite inteira matutando aquilo na cabeça e acordei com a decisão que eu realmente estou precisando daquela coisa, eu vou e pago o boleto. Agora, se for uma decisão impulsiva, no dia seguinte eu não vou nem lembrar mais daquilo e não vou pagar o boleto. Com isso, eu não vou comprar. Minhas meninas sabem disso, já falei com elas. A gente não... Quando eu fui comprar um carro com minha filha, ela ficou na dúvida, eu falei, não vamos comprar agora, vamos dormir, que a melhor coisa que tem é dormir com uma decisão, porque de noite aquilo parece, né, aquela ruminação mental, parece que tudo se resolve à noite. Nem tudo, mas ajuda bastante. E no dia seguinte você acorda com muito mais maturidade, com muito mais calma, com uma decisão mais acertada. Então, quando você tiver que tomar uma decisão, não tome de imediato. Pause, dê 10 minutos para você mesmo ou deixe para responder no dia seguinte, o que é melhor ainda. Até quando minha filha era pequena eu usava isso para não dar castigo daqueles intermináveis, porque meu marido era muito impulsivo, então ele dava aquele castigo. O castigo durava assim, para mais até ela ter 30, 40 anos. Agora eu não, eu olhava para ela e falava assim:
eu não vou dar seu castigo agora, eu ainda vou pensar e vou dar o castigo mais adequado para você. Eu acho que ela até achava pior, porque ela ficava com aquilo sem saber o que eu ia fazer, né? Eu teria mais tempo para pensar. Mas ao mesmo tempo, eu não daria um castigo injusto, né? Um tempo demais além do que ela merecia para aprender. Então, tome uma água, respira fundo e dê um tempo para o seu CEO voltar para a sala de reunião. Na maioria das vezes, a decisão que você toma depois dessa pausa é muito mais inteligente. Então, só recapitulando para poder fechar o vídeo aqui de hoje, o que a gente viu? A gente viu que o estresse não é só um sentimento ruim. O estresse é bom, um certo estresse libera um certo cortisol e nos faz agir. O ruim é quando é o excesso de estresse, o excesso de adrenalina, o excesso de cortisol. Mas o estresse é nada mais, nada menos do que uma reação física, uma reação química que bagunça o funcionamento do nosso cérebro. Ele deixa nosso alarme de incêndio mais ativo, mais sensível, né, a amígdala. Ele prejudica o nosso bibliotecário, que é o hipocampo, atrapalhando nossa memória, e ele desliga o nosso CO, o córtex pré-frontal. E essa combinação é a receita perfeita para tomar decisões ruins, seja por impulso, seja por uma visão limitada ou simplesmente por paralisia. Mas a grande lição é que você não precisa ser refém disso. Quando você entende o que está acontecendo aí dentro, você ganha poder. Poder de reconhecer os sinais e usar estratégias simples como a respiração, o exercício e uma boa noite de sono para trazer seu cérebro de volta ao equilíbrio. Da próxima vez que o estresse bater, eu espero que você se lembre dessa nossa conversa. Bom, tá mais para um monólogo, né? Mas enfim, lembra de mim, lembra do seu alarme, do seu bibliotecário e do seu CEO. E principalmente, lembre-se que você tem as ferramentas para colocar o adulto de volta no comando. E aí, esse vídeo fez sentido para você? Me conta qual dessas situações de decisão sob estresse você já se identificou. Deixa aqui nos comentários, eu vou adorar saber e trocar uma ideia com vocês. E se você gostou desse tipo de conteúdo e quer fazer mais viagens como essa pelo nosso cérebro, já sabe, né? Deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque tem muito mais vindo por aí. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima.